Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! É um prazer estar com você por aqui, nesse Acorda Vascaíno. Nesta terça-feira, depois de amanhã, já tem jogo novamente do Vasco. E hoje, torcedor, como você pôde observar aí na capa, eu quero falar um pouquinho do time da Copinha. Um tema que me agrada bastante, principalmente por tudo aquilo que eu vejo nas redes sociais, na opinião dos torcedores. Inclusive, eu trouxe até uma provocação. Na vida, quando algo acontece de certo ou de errado, tem sempre os engenheiros de obra pronta. E no futebol não é diferente. Tem muita gente que opina no futebol sem ver, sem saber, sem estudar, mas tem absolutamente a solução para tudo. Isso não é algo que eu estou aqui para pegar no pé do torcedor. Longe disso. É só para mostrar que não é tão fácil quando você tem uma predisposição a julgar ou falar sobre algo. É preciso sempre ter o embasamento. Mas antes de eu trazer aqui para você, torcedor, essa resenha, eu vou pedir algo que não custa absolutamente nada. Senta o dedão no like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, deixa seu comentário aí embaixo, se você assistiu, se você não assistiu, enfim. Tudo aquilo que é e que dá para o torcedor falar, se expressar, eu sou um que respeito e respeito bastante. Então, torcedor, a equipe do Vasco ontem à tarde conseguiu a classificação para a terceira fase da Copa São Paulo do Futebol Júnior. Venceu na Rua Javari, esse estádio aí muito raiz mesmo, e o Vasco conseguiu uma vitória por 1-0 e agora vai enfrentar a equipe do Ceará. Torcedor, eu já trouxe aqui para vocês, em outras oportunidades, que eu gosto muito da Taça São Paulo do Futebol Júnior. Uma pena o Vasco não poder estar lá com a sua força máxima para poder disputar essa competição com a possibilidade de vencer. Porque vencer uma competição igual a Taça São Paulo do Futebol Júnior sempre marca. Marca para a história do clube e marca para a carreira dos jogadores. Eu, por exemplo, tenho uma memória afetiva muito grande da Copa São Paulo do Futebol Júnior do ano de 92, em que o Vasco consegue aí ser campeão dessa competição, e pouca gente lembra a data que o Vasco vence a equipe do São Paulo é um dia antes da estreia do Edmundo no profissional, que o Vasco também dá uma goleada no estado de São Paulo, no Pacaembu, contra o Corinthians. Ou seja, é uma data que na época eu tinha aí 12, 13 anos, ficou marcado na minha memória, eu lembro bem, e muito feliz, porque esses dois jogos passaram na televisão. Um por ser uma final e outra por ser o jogo da rodada. Aquilo que eu já trouxe em outras oportunidades aqui, como era gostoso ter a oportunidade de assistir um jogo do Vasco na década de 90, principalmente quando ainda não tinha o Premier. O Premier veio depois aí em 96, 97, enfim. Mas para não fugir do tema aqui, eu quero falar sobre esse time do Vasco, que fez a sua estreia contra o 15 de Piracicaba e fez uma partida muito abaixo daquilo que a gente poderia imaginar de uma equipe grande como é o Vasco e de uma base igual ao Vasco que tem bons jogadores. Veio o segundo jogo e o Vasco novamente não apresentou absolutamente nada. No terceiro jogo, contra a equipe do Nacional, decidindo a vaga, mais um empate. Ou seja, o Vasco disputou 3 partidas, 270 minutos na primeira fase, fez 2 gols de pênalti e só. Só que, das 2 primeiras partidas, contra o 15 de Piracicaba e contra o Canaã, o Vasco tinha uma escalação, um modelo de jogo. E aí que vem o pulo do gato do técnico Matheus Kuropos. Ele alterna as peças dentro de campo, alterna as peças na escalação e o modelo que o Vasco vai se apresentar dali em diante. Então, torcedor, quando eu e muita gente fez críticas às 2 primeiras partidas do Vasco na competição, em nenhum momento, eu até usei esse termo, eu não estava condenando a carreira desses jogadores. Muito pelo contrário, é porque eu tinha certeza que esses jogadores que lá estavam, mesmo com uma idade abaixo, poderiam jogar mais bola. E a gente já viu isso no primeiro tempo do jogo contra o Nacional e também
a gente teve a oportunidade de ver na tarde de ontem, principalmente no primeiro tempo, que o Vasco tinha a possibilidade de jogar mais bola, mesmo com uma equipe com uma idade abaixo daquilo que o regulamento acaba prevendo. E qual foram essas mudanças que o técnico Matheus Kuropis fez na equipe? Ele pegou o Igor Toledo, que nas 2 primeiras partidas jogou ao lado do Helder, e recolheu esse jogador. Aliás, eu até vou pegar a prancheta aqui para poder ilustrar um pouco melhor para o torcedor vascaíno. Num primeiro momento, na primeira escalação, o que o técnico do Vasco fez? Ele tinha uma linha de 4 jogadores aqui atrás, aqui no meio de campo, os 2 volantes, o Helder, o volante canhoto, que até joga de pé trocado, joga mais pelo lado direito porque ele gosta bastante dessas inversões, e aqui o Igor Toledo. Aqui tinha o Zuccarello, de um lado o João Vitor, do outro lado o Juninho e o André, que jogou pela beirada centralizado. Esse era o modelo de jogo do Vasco nas 2 primeiras rodadas. O que fez o técnico do Vasco a partir da 3ª rodada? E lembrando que esses 3 jogadores do Vasco aqui, tanto o João Vitor, que nas transmissões adoram chamar ele de Mutano, quanto o Juninho e também o André, são jogadores de mais movimentação. O que fez o técnico Matheus? Ele trouxe o Igor Toledo para jogar basicamente no meio dos zagueiros, quase que a todo momento o Vasco tem uma saída de 3, os laterais do Vasco aqui, no meio de campo ele colocou o Ramon Rick, forma um tripézinho aqui no meio de campo do Vasco, com o Léo Jacó aqui na frente e ontem jogou o André, mas na outra partida jogou o Juninho, sendo esse atacante de beirada por trás. Ou seja, mudou toda a configuração do Vasco. Só que a partir da hora que ele traz o Igor Toledo para ser esse terceiro zagueiro por dentro, o Zuccarello tem mais a companhia desses 2 meias aqui e também desses 2 atacantes. E o Zuccarello é um jogador que gosta desse posicionamento para poder atacar os espaços, porque não é um meia clássico de enfiar a bola, é um meia de correr com a bola. E como estava esse 4-2-3-1, estava uma equipe muito espaçada e ele estava com muita dificuldade. A dupla de zaga do Vasco aqui com o Bruno André e o Vanisson, né? Aqui o Breno, que infelizmente foi expulso na tarde de ontem, acabou levando aí o 2º cartão amarelo. E aqui pelo lado esquerdo, o João Gabriel, que estava revezando aí com o Avelar, mas parece que ganhou a posição. Então, torcedor, eu vi muita gente nas redes sociais ontem, tá vendo? Vocês que estavam falando mal desse time agora... Mas claro que estava falando mal, porque estava jogando mal. Mudou-se jogadores, mudou o esquema, mudou o modelo, as peças, e o time começou a jogar bem. E esse time agora vai enfrentar o Ceará, que é uma base de uma outra prateleira. Não que seja algo impossível do Vasco vencer, mas é mais um degrau que o Vasco vai precisar se provar. Eu até não sei como que o técnico Matheus vai fazer com a lateral direita. Ontem, por exemplo, ele acabou colocando o João Vitor, que foi atacante nas outras partidas, como esse lateral direito aí, a partir da expulsão do Breno. Não sei se ele vai manter isso ou não, mas enfim, apenas para dizer para as pessoas que não dá para você ser engenheiro de obra pronta. Quem assistiu os 2 primeiros jogos e não conhece a base do Vasco, cravou que era uma base ruim, que era um time ruim. Quem assistiu o jogo de ontem e viu essa equipe passando de fase, já acha que é uma equipe que tem possibilidade de ter jogadores que... Calma! Cada jogo, cada análise, cada momento. Então, torcedor, eu não tenho dúvida nenhuma que se o Vasco puder estar nessa competição, e eu sempre bato nessa tecla, com sua equipe que está lá no Rio de Janeiro disputando o Campeonato Carioca, eu não tenho dúvida que o Vasco brigaria sim pelo título. E que tem essa evolução, que essa equipe vá passando de fase, que essa equipe vá criando essa possibilidade, e tem uma. Daqui a pouco, eu não sei quantos profissionais, e ontem foi um debate que a gente teve na nossa tradicional live de segunda-feira, quantos profissionais já vão ter a possibilidade de estar na partida contra o Bangu ou no próximo final de semana. Quem sabe o Vasco tem vários jogadores que estão lá que tem a possibilidade de ir lá para a Copinha encorpar essa equipe. Então, se o Vasco conseguir passar de fase contra o Ceará, quem sabe no próximo jogo já não pode vir aqui do Rio de Janeiro para socorrer e colocar essa equipe.
Beleza, torcedor? Essa foi a minha resenha hoje por aqui. Falar sobre esse time da Copinha, que nem era tão ruim como se apresentou nas duas primeiras rodadas, nem é tão bom porque passou de fase. Vamos, degrau a degrau, dando moral para essa galera aí e sabendo interpretar cada jogo com uma análise individual e uma análise coletiva, que é o que o futebol merece. Abraço, galera. Daqui a pouco chega o Emerson Rocha com o BDG aí, o nosso tradicional Bom Dia Gigante. E hoje eu faço a minha estreia no Tabela. E a minha tabela é com vocês hoje a partir das 17h30, 5h30 da tarde, lá no Atenção Vascaínos. Abraço, amigos.